Claro! Então, viemos hoje fazer um churrasco, como sempre, com um pouco de desorganização, né? A gente sempre faz aquela coisa. Salsichão. Isto! Falou o homem que sabe. Então, assim, nós, nessa nossa primeira reunião, depois da associação já formalizada, né? Nós estamos tendo o prazer aí de receber o Daniel aqui, Daniel Bertolucci, que vai nos falar um pouco sobre revolução cultural, que é o que nós estamos querendo fazer aqui em Canela, né? A partir do momento em que a gente se organiza para falar mais alto, né? Não falar mais alto, mas mais eficientemente, para ser ouvido por mais pessoas, né? Nós ainda não, claro que, como a gente tinha falando sobre a associação, a gente ainda não definiu ainda algumas coisas como valor de mensalidade, mas essa semana agora, que até sexta-feira, a gente vai definir isso. Vamos nos reunir de novo na segunda-feira que vem aqui. Se vocês conhecem os músicos, aquela coisa, né? Vamos trazendo as pessoas para as pessoas conhecerem e se associarem com a gente, ou não, ou participar da reunião, para a gente poder ser um grupo cada vez maior. Tá? Eu peço que vocês recebam, então, o Daniel com a Revolução Cultural. Pessoal, para nós é um prazer estar aqui hoje falando para vocês, compartilhando um pouco da nossa vivência na área da cultura. Acho bastante válido essa união dos músicos, principalmente da classe cultural, dos artistas. Enfim, Canela é um celeiro de grandes artistas, de grandes talentos. E a gente percebe aqui na cidade vizinha, nós somos de Gramado, nós fizemos esse movimento, essa revolução cultural ali em Gramado da mesma forma como vocês estão iniciando agora aqui em Canela. A gente acha, a gente tem certeza de que tudo está atrasado. Nós estamos falando em turismo há 50 anos aqui e a cultura é indissociável do turismo. Que as pessoas vêm para cá para conhecer a nossa culinária, a nossa arquitetura, os nossos eventos, e todos eles têm um fundo cultural. Todos eles se completam, inclusive, das leis de incentivo à cultura, mas a gente sabe que reverte pouco para aquelas pessoas que estão na linha de frente, principalmente os artistas que estão batalhando há anos e anos, e sempre tem que haver uma atividade paralela para poder bancar as despesas de casa. Então, assim, para me apresentar, eu fui membro do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, que é o colegiado deliberativo que aprova os projetos da Lei de Incentivo à Cultura. Então, tive uma experiência lá muito válida, que me enriqueceu muito, onde eu aprendi de que forma que o poder público e a sociedade civil enxerga o projeto, como é que ele tem que ser concebido, quais são os elementos que pendem a favor dessa aprovação e como é que funciona esse mecanismo. O que acontece? A gente trabalha com arte, a gente trabalha com música, a gente trabalha com cultura, mas a gente não sabe os caminhos. O artista gosta de estar no palco, ele gosta de confraternizar, ele faz por amor, ele faz porque ele gosta, mas eu acho que chegou o momento do artista começar a ver em que mato que ele está alinhando. Como é que é a legislação cultural, quais são os mecanismos de financiamento, para que serve uma Secretaria de Cultura, o que é um Conselho Municipal de Política Cultural, o que é um sistema de cultura, quais são os deveres do poder público, tanto municipal como estadual e federal, no incentivo do artista, das casas, dos equipamentos de cultura, enfim, a gente não conhece o caminho da roça. A gente está ali praticamente numa guerrilha. As bandas independentes, principalmente, nós estamos competindo com o próprio Rock in Rio que passou ali, os grandes músicos brasileiros lá tocando no palquinho secundário, enquanto a gente está lá batendo palma para os gringos, né, que ganham 8, 9 milhões de cachê, enquanto a nossa música não tem uma linha de crédito que viabiliza a formação de bandas independentes, que fortalece a rede cultural alternativa do underground, de várias vertentes. A gente sabe que a música tradicionalista está cada vez mais esquecida também. Então não é só o rock, não é só o blues, não é só o pagode. Então tudo isso que foge do mainstream está hoje subjugado no Brasil e as pessoas estão consumindo aquilo que a mídia, aquilo que as grandes gravadoras oferecem. E como a gente sabe, a TV, é o rádio, é a internet. Mas nós temos essa última ferramenta que é a internet e a gente não está sabendo usar. Porque a grande revolução acontece através de ferramentas que não são dominadas pelo poderio econômico. E a internet é uma ferramenta preciosíssima.
Isso não quer dizer que a gente, estando lá todo dia postando coisa no Facebook, a gente vai estar fazendo uma comunicação eficiente, uma comunicação que vá alavancar a minha banda, que vá alavancar o meu projeto cultural. Isso tem que ser pensado, tem que ser articulado de forma que a gente consiga mostrar o nosso produto, que a gente, vamos imaginar que o mercado cultural é um grande supermercado e existem ali vários produtos expostos nas prateleiras. Nós temos que pensar no nosso rótulo. Fazer show de música hoje não é chegar lá, pegar o instrumento e tocar. As pessoas não pagam mais. Por quê? Porque a música está sendo distribuída de graça na internet. Antigamente se fazia show para vender disco. Hoje se faz disco para vender show. Por quê? Porque o compartilhamento de músicas é gratuito. Hoje a pirataria está solta. As pessoas não ganham mais dinheiro vendendo disco. Então a gente tem que começar a se antenar para o mercado. O que o mercado, como é que ele atua? Quais são as fontes que eu vou fazer circular o meu produto? Como é que eu vou ser ouvido lá do outro lado do mundo? Isso é comunicação, isso é posicionamento de mercado, é a forma como eu vou me mostrar para o público. Então as pessoas não pagam mais ingresso para escutar música, porque elas têm o iPod, elas têm o telefone, elas têm o CD, elas têm o DVD, ele tem um home theater em casa em alta definição, que ele vai comendo pipoca assistindo um grande show. Então ele está pagando muito mais do que para escutar música, como era antigamente. Ele está pagando para ver um espetáculo. E um espetáculo não é composto só pelo áudio, é pelo visual também. Então eu percebo assim, as bandas não têm preocupação com figurino, as bandas não investem em cenografia, as questões de iluminação cênica, por exemplo, é muito defasada. A gente vê esses shows desses gringos aí, é mais parafernália, coisa, é luz piscando, é fumaça, sai o dragão de trás, é telão 3D, é um monte de apelo visual que na verdade o frontman ali, ele mal só está passando a mão ali e reforçando o refrão. E a galera canta, então quer dizer, as pessoas passou do momento do público ser passivo. Hoje o público é interativo, ele quer participar, ele quer dialogar, ele quer vislumbrar todas essas sensações possíveis que são transmitidas pelo espetáculo. E aguçando os sentidos. Antes se aguçava só a audição, hoje a gente quer ver o visual, a gente quer ver toda a sensação que aquilo causa. Então acho que chegou o momento, e aqui em Gramado, lá em Gramado nós fizemos um trabalho muito forte na questão das bandas independentes. Tem algum pessoal da Vânia, enfim, outras bandas que participaram, onde nós percebemos que havia um leque de bandas de garagem que tinham muito talento, que tinham muita vontade de aparecer, de ter um palco para se apresentar, de poder circular, de poder divulgar o seu trabalho, daqui a pouco de ser instigado a produzir a sua música própria, a compor as suas próprias letras, deixar um pouco de lado a questão de tocar só cover, e, como a gente estava falando, né, Max, e partir para um degrau acima na sua carreira musical e se posicionar no mercado como uma banda autêntica. Porque banda cover, cara, tu chuta uma pedra e sai 10. E gente muito boa. Nós temos gente muito talentosa. Então acho que chegou o momento, e acho que a Revolução Cultural aqui em Canela vai servir para esse despertar do músico, porque não adianta nós simplesmente sentarmos na cadeira, vamos esperar o poder público abrir um fundo, que daí eles vão vir dar dinheiro para mim fazer o meu CD, que daí, o espetáculo de artes cênicas lá, o cara vai me bancar. Não é assim que funciona. Política só funciona com pressão popular. Tá aí as manifestações ocorridas no Brasil que comprovam isso, né? Os caras já podiam ter votado, me lembro, há 10 anos atrás, lá, ficha limpa, uma série de outras coisas que podiam ser votadas e que não eram votadas. Por quê? Por falta de vontade, por falta de conhecimento? Não. Era por falta de pressão popular. Então, acho que o primeiro passo dessa revolução para dar certo é a união. Se não tiver união, gurizada, pega a violinha, saca a viola, vai cada um para sua casa, que não vão perder tempo. A coisa não vai acontecer sem união. E a gente sabe que aqui em Canela, eu já tive várias conversas com vários artistas de diversos segmentos aqui de Canela, que cá entre nós tem muito mais talento aqui em Canela que em Gramados. Nós falávamos isso. Os melhores músicos estão aqui, o melhor pessoal das artes cênicas está aqui. Até a própria Fundação Cultural de Canela tinha um papel atuante muito mais forte do que as associações que eram constituídas na Gramado, mas a coisa não acontecia aqui. Então, assim, precisou o Natal Luz trazer a turma da Lisibete, trazer o Nelson Haas, a Beth Bado, trazer o Golhados, trazer os músicos, para eles poderem ter um palco para se apresentar. Por quê? Porque Canela não tem potencial? Não. Porque está olhando para o lado errado.
Não é que esteja olhando para o lado errado, acho que a visão dela de cultura é muito míope, assim como é em Gramado. Em Gramado, nós em 2009 que foi criada uma subsecretaria de cultura. Nós não tínhamos na cidade, dentro da prefeitura, um departamento que pensasse políticas públicas para beneficiar o músico, para beneficiar o teatreiro, o artista, o artesão, o artista plástico, enfim, o pessoal da literatura, que não tinha para quem recorrer. Então o que ele fazia? Ele fazia uma rifa, um galeto beneficente, passava o chapéu, literalmente, nos empresários que são os muquirana, porque na hora de capitalizar em cima do turismo, da cultura italiana, cultura alemã, da arquitetura e da cidade, todo mundo se beneficia. Mas na hora de dar a sua contrapartida para a comunidade, isso não ocorria. Então, em 2009 foi instituída uma subsecretaria de cultura, que na época era vinculada à Secretaria de Educação. Passamos o pior perrengue possível, o Sandro me acompanhou nesse processo, ele foi o nosso diretor lá. Por quê? Porque a educação, mesmo tendo 25% do orçamento, destinava migalhas para a cultura. E cultura é artesanato, artes plásticas, artes cênicas, artes circenses, música, folclore, tradição, literatura, dança. A dança ramifica em outras 5, 6 gêneros. Então, assim, é um universo muito grande. E mais, às vezes as pessoas têm a ideia de que cultura é arte. Na verdade, são coisas distintas. A cultura é o que tu faz, o que tu bebe, como tu fala, como é que a tua religiosidade, a forma como tu constrói a tua casa, a forma como tu te relaciona, os teus hábitos, a lida no campo, que tipo de animais tu cria. Tudo isso compõe a cultura. E isso é muito bem vendido pelos hotéis, pela rede gastronômica, pelas agências de viagem. Mas as pessoas que fazem isso acontecer não recebem lá na ponta. Quem ganha são os grandes empresários, são as pessoas que movimentam economicamente o capital que gira aqui. Então acho que chegou o momento, e isso é através da institucionalização da cultura que vai ser possível essa verba chegar lá no equipamento cultural, no bar que viabiliza as bandas se apresentarem, no músico que quer montar um estúdio comunitário para gravar os CDs, para trazer uma palestra, para viabilizar um intercâmbio, para participar de um festival em outra cidade, para fazer um site coletivo, para divulgar esses músicos, essas composições, para compartilhar MP3, enfim, para divulgar o trabalho de todo mundo. Mas isso não vem acontecendo. Então, assim, qual é que é o passo? Bom, vocês fizeram uma conferência municipal de cultura, vocês elegeram delegados, vocês têm agora uma pessoa, que é a Carla Reis, que tem uma ligação com a política. Porque assim, gente, vamos ser honestos, se tu não tiver de alguma forma inserido com a política, eles vão te tirar fora do sistema. A gente foi um vírus lá dentro do sistema que a gente conseguiu amarrar algumas coisas que viabilizasse esse fazer, esse realizar cultural, esse sonho da revolução. Mas isso tudo através de lei, através de pressão popular. Quando foi a votação, a subsecretaria de cultura para aprovação, nós tínhamos 3 ou 4 vereadores contrários. Nós lotamos o plenário num ginásio lá onde deu a sessão da Câmara, só com ativistas culturais, do artesanato, da música, da dança, enfim, de todos os segmentos, onde a pressão popular se manifestou e fez com que os políticos votassem favoráveis. Por isso que eu remeti àquela história das manifestações. Se não houver união, mobilização e articulação, isso não vai funcionar. Então, assim, nós vamos ter uma secretaria de fachada, nós vamos ter uma secretaria que vai ter uma dotação orçamentária que não vai conseguir alcançar lá no final da ponta daqueles que fazem a cultura acontecer, e vai ficar só mais uma secretaria para consumir o recurso público, que é o nosso recurso, que é o imposto que a gente paga, que as nossas empresas pagam e que alimentam o orçamento da prefeitura. Bom, primeiro passo foi dado, vocês têm uma conferência, vocês elegeram delegados, vocês estão constituindo uma associação que está em vias de ser regularizada, e isso já é um grande avanço. Vocês têm uma fundação cultural. A fundação cultural precisa abrir um pouco também, né, ao meu ver, os olhos, porque ela parece que ela acha que é a Secretaria de Cultura, e na verdade ela é uma entidade da sociedade civil. Então não é ela responsável porque eu vejo muito artista dizendo, porque a Fundação Cultural não faz isso, porque a Fundação Cultural não tem esse papel. A Fundação Cultural é um grupo de amigos associados que tem a cultura como mote, que promove, é proponente dos eventos culturais, como o Festival de Bonecos, como já foi do Festival de Teatro, que acho que é uma grande oportunidade dessa associação de resgatar esse Festival de Teatro, que era um dos ícones aqui de Canela.
enfim, de viabilizar eventos para circulação do que é produzido aqui de cultura no município. Então acho que é importante que a fundação seja aliada nesse processo. Acho que essa associação Canela Criativa vai ter um papel muito importante de mobilização da classe cultural, de bater lá na casa do cara e dizer assim, cara, não adianta tu ficar olhando para o céu e esperando a ajuda divina. Tu tem que participar. É chato, é complicado, tem que estudar a lei, tem que, mas daqui a pouco o volume, o movimento, a classe cultural unificada, isso vai mostrar para aqueles que estão no poder e que têm o poder da caneta de modificar, de destinar verba e fazer a coisa acontecer e sair do papel, só vai acontecer se tiver esse conglomerado de pessoas reivindicando numa única voz que sim, nós queremos cultura, nós queremos sim um departamento de cultura, uma secretaria própria, nós queremos um Conselho Municipal de Política Cultural que vai fazer com que nós, da sociedade civil, podemos participar das decisões, dizer aonde vai o dinheiro, aonde que tem que ser aplicado, de que forma que a gente vai ajudar aquele grupo, de que forma que a gente vai executar esse evento, senão vai acontecer aquilo que a gente sempre vê, que é as pessoas vindo de fora, artistas vindo de fora, ganhando cachê, ficando em um hotel, ganhando refeições, pegam o cachê e vai embora. E o que fica para nós aqui? O que fica para a comunidade? Então acho que chegou o momento de abrir os olhos para isso, perceber que a cultura tem uma dinâmica de mercado bem diferente daquelas que a gente está trabalhando, perceber que cultura não dá voto, tem esse jargão dentro da classe política. Por que cultura não dá voto? Porque ela é imaterial. Quando o prefeito vai botar lá no catálogo de obras, lá ele bota o ginásio, ele bota a escola, ele bota a revitalização da praça, ele bota o pórtico novo, mas ele não vai ter lá a cultura. Nós fizemos inúmeras, centenas de promoções e nós tínhamos um espaço muito limitado, que é uma construção imaterial. E a gente sempre dizia isso, né? Que às vezes é mais importante a gente ter uma construção imaterial, porque ela não é corroída por cupim, nem por vento, nem por chuva. O prédio cai, a madeira apodrece, o tijolo descasca. Mas esse tocar o coração das pessoas, entreter as pessoas, dar diversão para as pessoas, porque acho que a nossa função de produtores culturais, de ativistas, de artistas é tocar as pessoas. Quem não toca as pessoas não vai fazer cultura. Vai fazer só entretenimento, vai entreter, vai fazer diversão. Eu estou falando em algo muito mais profundo que isso, que é trazer a sensibilidade para esse mundo que é materialista, desse mundo de concreto, onde as relações estão cada vez mais digitais, mais artificiais, mais virtuais, e que as pessoas não se abraçam, não se tocam, não compartilham mais as suas vivências. Pelo menos não de uma maneira como deveria ser, uma maneira afetiva, uma maneira onde a comunidade possa ter uma voz uma vez e possa sentir toda essa ebulição criativa que sai dos artistas. Então acho que a nossa missão é muito maior do que simplesmente subir num palco, se apresentar. Nós temos a missão de transformar, e a cultura tem esse papel. Vocês anotem, a única forma de a gente transformar esse mundo medíocre que a gente tanto questiona, tanto critica, né, das relações de trabalho, das relações dessa pirâmide social, onde tem cada vez menos pessoas em cima e cada vez mais pessoas embaixo, de carregar o piano de um progresso mentiroso que na verdade é baseado na questão monetária, não na questão dos potenciais, enfim, da cultura, de outras questões que poderiam estar muito mais valorizadas do que o capital. Então a gente não vai mudar com política econômica, a gente não vai mudar com política social, a gente vai mudar pensamento. Quando as pessoas começarem a pensar diferente, a gente vai mudar o mundo. E acho que para a gente mudar o mundo, a gente tem que começar com a nossa cidade. Eu dizia que ela cante a sua aldeia que alcançará o mundo. Por quê? Porque é a partir de dentro para fora a revolução. Não vamos esperar que venha de fora a nossa salvação. Então, assim, nós já mostramos a juventude, enfim, a militância social no Brasil mostrou isso nas manifestações, que a organização virtual deu muito certo. Muitas coisas aconteceram depois dessas manifestações. Teve coisas boas, teve coisas ruins, mas muitos paradigmas econômicos, sociais, políticos se alteraram. Os políticos estão ressabiados. Por quê? Porque eles sabem da força da comunidade unida, da população reivindicando seus direitos. Saindo um pouco da frente da televisão, daquilo que desvirtua do foco, prestando mais atenção nas pessoas, nas suas relações pessoais, enfim, com quem a gente compartilha a nossa vivência, nosso saber e as nossas experiências. Eu acho que o mais importante disso tudo é a organização. Se nós não tivermos organização, nós vamos
ter 50 trincheiras, cada uma atirando para um lado, e isso não vai resultar na vitória. Qual é que é a vitória? É conseguir reunir o maior número de pessoas possíveis, atreladas, que tenham esse ideal comum. A gente pode ter divergências políticas, a gente pode ser do partido A, do partido B, eu torço para o time A, ele para o time B, eu posso ser cristão, o outro judeu, o outro ateu, mas acho que nesse momento a bandeira única que tem que ser carregada é a bandeira da cultura, porque é a partir dela que a gente vai mudar tudo que a gente acha errado no mundo. Tenho certeza do que eu estou falando, e isso pode ser verificado em projetos sociais, socioculturais, onde o assistencialismo está dando lugar à cultura e ao esporte. Por quê? Porque o assistencialismo é passivo. A gente recebe o pão, come e ergue a mão para receber de novo. E a cultura não, tu não é mais um elemento degradante, porque é degradante tu receber, tu depender, tu ser dependente política, econômica ou socialmente de alguém, seja de pessoas ou de governos ou de empresas. E a cultura faz esse despertar. A gente agora participa, a gente está junto. Eu estou aprendendo a tocar violão porque um dia eu quero fazer o que tu está fazendo comigo. Ela tem uma troca, ela tem uma interatividade que o assistencialismo não tem. E a gente, quando montou lá em Gramado um projeto chamado Rock from Crack, nós tivemos justamente essa ideia. Pô, nós temos mais de 20 bandas aqui tocando em garagem. Nós temos um monte de gente talentosa que merece ter um lugar ao sol, merece mostrar o seu trabalho e merece tocar para essa gurizada também que está carente de opções. Ela tem o quê? Ela tem Luan Santana, ela tem a Anitta na novela, ela tem... E o que mais que é oferecido para essa gurizada? A gente critica que a gurizada está escutando esses funks, enfim, essas músicas em tom pejorativo, com letras fracas, sem composição, com playback, mas é o que hoje está sendo oferecido para essas pessoas. Se essas pessoas não tomarem conhecimento das músicas boas que existem, das belas, se não conhecer a música brasileira, se não conhecer o funk americano, se não saber de onde saiu aquilo tudo, ela vai comprar aquilo que está lá na prateleira do supermercado bem à vista. Pode ver que quando a gente vai no supermercado, os produtos de multinacionais estão sempre na linha dos olhos. E os produtos infantis estão sempre na linha dos olhos das crianças. Então, por quê? Porque isso é uma indução. Tu está induzindo ao consumo. E é isso que a mídia faz. Por quê? Porque a mídia prefere homogeneizar. É muito mais fácil eu trabalhar com um produto único, com sertanejo universitário, com funk carioca, do que eu trabalhar com as 500 vertentes possíveis da música. E embalar isso em produto para vender para cada um do cidadão que tem um gosto diferenciado. Então ele catequiza o ouvinte para escutar aquilo que é mais fácil de vender. Que não precisa ter um ouvido bom, que não sabe discernir um instrumento do outro, que é aquela mesma batida pegando com aquelas 3 frases repetitivas, enjoativas, que gruda no teu cérebro e fica 3 dias ali martelando. É muito mais fácil para eles ver. E a gente tem que fugir desse mecanismo que na verdade privilegia as grandes gravadoras, as grandes indústrias do entretenimento, que são estrangeiras, por sinal. Ou você acha que o Rock in Rio é a produtora brasileira que faz? Não é. Então, assim, tudo isso é uma indústria do lobby, a indústria do jabá, a indústria da televisão que consegue colocar o artista lá, tocou no Faustão no outro dia, vendeu 50 mil cópias. Tudo isso faz parte desse mercado e a gente está alheio a isso tudo. A gente está sentado na poltrona, assistindo esse lixo e criticando, pá, mas olha aí, o meu vizinho só escuta essas porcarias. Por quê? Porque eles estão oferecendo, mas não é culpa dele. E nós, da cultura, que temos esse papel de instigar nas pessoas pensarem, porque a cultura também tem esse papel. A gente tem a cultura do entretenimento, do lazer, da diversão, da arte, né, como criação, mas a gente tem o papel também de despertar. A primeira coisa que a Inquisição fazia, o que era? Queimar os livros. Porque é ali que estava o conhecimento, ali que estava a contravenção, ali que estava o primeiro start para as pessoas abrirem a sua consciência e perceberem que tudo isso não passa de manipulação econômica. E a partir do momento que as pessoas tomaram conhecimento disso e começaram a compartilhar isso, ruiu os impérios. Quem derrubou os grandes impérios, as ditaduras, por que era exilado Gilberto Gil, Caetano Veloso, até a música gauchesco foi exilado? Porque eles eram perigos para essa ditadura. Porque através da música eles despertavam a comunidade para entender que aquilo tudo era uma utopia, que era um bando de milico brincando de império, fazendo o povo de escravo, de burro e podando toda e qualquer manifestação de liberdade.
Então o que fazia? Primeira coisa, os músicos. Primeira coisa, invadia os teatros, prendia o pessoal das peças de teatro. Escritor, então entravam nas editoras e queimavam os livros, tudo. Porque ali, essa é a maior arma da cultura. É a arma de transformação. E as pessoas que estão no poder não gostam de transformação. Eles gostam do estado das coisas, que privilegia os grandes e prejudica a grande fatia da comunidade que precisa realmente receber a assistência básica, a educação, a arte, o esporte, a saúde, todas essas questões, mas como a pessoa não tem conhecimento, vai lá e vota no cara 500 mil vezes, o cara vai lá e apronta 500 mil vezes e continua votando, porque não tem consciência social. A partir do momento que nós, através da arte, embutir isso nele, através da letra, através da música, através do nosso livro, através da nossa arte plástica, do nosso artesanato, enfim, de qualquer coisa que seja criativa, isso vai começar, num efeito cascata, a modificar todo esse panorama que a gente tanto critica. Mas voltando lá para as questões práticas, acho que é fundamental, primeiro, uma articulação com a Fundação Cultural. Não sei se tem alguém aqui que é da Fundação, mas seria importantíssimo a compreensão da Fundação, que ela tem um papel importantíssimo dentro desse levante, que vai viabilizar, de fato, uma revolução cultural aqui em Canela. Questão dos equipamentos culturais. Pô, tem um teatrão aqui que precisa de uma grande reforma. Tem a Casa de Pedra também que precisa de alguns equipamentos, de algumas reformas. Tem aqui o antigo Bocata, a Estação Fé, que está, enfim, é um belíssimo espaço cultural que poderia estar servindo para divulgar o artista local e que está ali sem usufruído. Tem a questão das escolas também, os DTGs, que é o Departamento de Tradições Gaúchas, tem as bibliotecas escolares que estão cada vez menos se lê no Brasil, e isso é ótimo para quem está no poder, porque quanto mais alienação, melhor a manipulação. Então, acho que todas essas questões, para mostrar para vocês que é muito maior do que simplesmente nós conseguimos uma secretaria, um conselho, um lugar para nós buscar dinheiro. Não é isso. A revolução é muito mais profunda, ela mexe com as pessoas, ela muda realidades, ela transforma daqui a pouco lá na Vila Brizola, lá no cantão da Vila Brizola, tu vai conseguir tirar um cara do crack, apresentar um violão para ele, daqui a pouco tu vai mudar a vida de uma família. Ou um grupo de teatro da terceira idade, tu vai conseguir fazer com que aqueles vovozinhos que estavam lá ociosos, cheios de doenças, voltassem a ter alegria de viver. Ou tu vai numa comunidade rural e apresenta um filme, por incrível que pareça, muita gente nunca viu um filme na vida. Então são esses toques, esses despertar que a arte pode fazer e que vocês têm um instrumento na mão, que é a criatividade, que tem que ser utilizado nesse sentido. Nós não podemos pensar somente no nosso umbigo, eu vou conseguir verba para a minha banda, eu vou gravar meu CD e está tudo bem. Não. E outra, isso não é um movimento que nós vamos agora fazer uma revolução, vamos tomar, como se fosse tomar o poder, e aí tá bom assim, porque nós conquistamos aquilo, né? Nós chegamos no pico Everest. Isso é um processo permanente. A sociedade tem que estar extremamente atenta a essas questões. Então nós temos a Fundação de Cultura de Canela, a Fundação Cultural, nós temos agora a Associação Canela Criativa. Outras pessoas que têm que ser buscadas é os artesãos, eles já nos procuraram em outras ocasiões, que estão ali também, que necessitam do apoio do poder público, e muitas vezes são pessoas que fazem um artesanato de subsistência, ou seja, aquele que vende o artesanato para poder pagar as contas da família. São pessoas humildes que não têm muito esclarecimento, que precisam ser abarcados pela associação, porque a associação é isso, a associação é um conglomerado de pessoas que vai reivindicar junto ao poder público forma de viabilizar o seu trabalho. Tem que trazer também o pessoal lá do grupo de teatro da Lise Berti, o pessoal da Arte, Multiarte, ali do Cadorim, a Neuza Martinot, a escola, a oficina da música, todos esses organismos culturais têm que estar aqui, porque senão isso aqui não vai funcionar, nós vamos todo mundo perder tempo. As bandas, o que a gente pregava lá no Rock contra Crack, sempre o pessoal da Vânia participava das reuniões e era mesmo, parecia que eu era um padre lá doutrinando os fiéis, porque realmente é um processo pedagógico, a gente pela repetição. Aí, mas o cara não me contrata mais lá no bar, porque é o seguinte, dá só 10 gatos pingados lá. Aí um dia eu disse lá, quantos nós estamos aqui? Tínhamos 80 pessoas aqui. Se essas 80 pessoas de bandas de rock, que estão na mesma situação, tocando por troca de cerveja lá, ainda sendo explorado por dono de bar,
Quando é que vocês vão conseguir ganhar um cachê que seja 100 pila? Ó, estou pagando teu trabalho, que seja, eu reconheço, vou fazer um cartaz para divulgar a tua banda. Porque automaticamente a casa também vai ganhar. Se essas pessoas todas se autoprestigiarem, onde se forma um coletivo, onde tem a incumbência de cada banda mandar no mínimo um representante com acompanhante em cada show de uma dessas bandas que vai se apresentar e que faz parte desse coletivo, vai dar gente no show, os caras vão começar a pagar cachê, vai haver, por exemplo, uma espécie de poder, num poder positivo, no sentido assim, não vou mais tocar de graça, nós não vamos mais fazer nem só porque o leiteiro, a padaria lá também não faz de graça para mim, nem o banco, eu não posso usar esse artifício. Eu faço por amor, eu faço por amor, mas eu preciso pagar minhas contas. Nós temos que ter esse profissionalismo vigente, porque senão prostitui o mercado. Que é aquela história, o cara lá, quanto é que é o cachê da banda lá, Dr. Henry, por exemplo, que agora está realmente bem articulada, com uma mídia social bem forte, com uma identidade visual bacana, se preocupa com o cenário, se preocupa com as composições. É R$2.000, tá? Não, mas a banda do Zé ali me cobra 300. E aí tu começa a prostituir o mercado e no final tá todo mundo pagando para tocar. E aí os donos de casa ganham dinheiro, vendem bebida em cima da banda e a banda ganha o quê? Muito obrigado. Então nós não vamos conseguir fomentar um circuito cultural que não vai repercutir grana para o artista. Porque ele vai impreterivelmente deixar aquilo ali com o passar do tempo. Ele vai tocar aqui no almoço, numa churrascada de amigo, numa festa lá que é o aniversário de um amigo, mas ele vai trabalhar ali no hotel, ele vai trabalhar no restaurante, numa agência de viagem, porque ele precisa pagar as contas. Os artistas são trabalhadores. Ontem mesmo foi sancionado a profissão de artesão. Para te ver, o artesão não era considerado profissão. Nós tínhamos carteira de artesão, mas nós não tínhamos uma profissão regulamentada. Então, o vereador tal me mandou aqui, será que tu ajuda ali uns 2.000 aí só para não prensar os discos lá em Porto Alegre? Então, assim, é uma pessoalidade nas políticas públicas. Isso não pode ter. A gente tem que ser imparcial, a gente tem que ser impessoal e principalmente oportunizar para que todos, indiferente de posição partidária, de posição política na comunidade, ele possa ter o direito de, pelo menos, entregar um projeto e ser apreciado com idoneidade e isenção. Então isso, o Conselho de Cultura vai ser a participação de vocês dentro do poder, mesmo não estando atrelado a partidos, vai ser através do Conselho. Porque esse Conselho, como a gente tem feito em Gramado, brigamos muito, porque eles iam botar a maioria do poder público, e aí já não serve. Porque daí o prefeito ou o secretário de cultura vai dizer, não, nós vamos decidir isso, os membros do governo votam a favor e a tua participação ali como sociedade civil não vai ter peso porque tu vai perder todas as votações. Então nós conseguimos reverter, por exemplo, para que seja no mínimo paritário, que é metade de representação da sociedade civil, metade do poder público, no mínimo. Lá em Gramado nós conseguimos a maioria da sociedade civil e isso vai dar uma independência para que o Conselho atue de forma independente e não seja atrelado estritamente às decisões governamentais. Depois do Conselho, nós temos o fundo. O fundo é de onde vai sair o dinheiro para as coisas acontecerem. Vai ter um edital, vai ter um formulário, onde a gente vai preencher e vai ser analisado por esse colegiado se o meu projeto é bom, se o meu projeto tem abrangência, se ele tem apelo social, se ele tem mérito cultural. E aí sim ele vai receber o recurso público para poder realmente efetivar o seu disco, o seu livro, sua exposição, o seu trabalho de intercâmbio, sim, as várias vertentes culturais. Então o fundo é outra ferramenta importantíssima nesse processo. E isso só vai vir depois da secretaria, depois do conselho, depois vem o fundo. E para organizar tudo isso tem o sistema, que o sistema é, na verdade, administrado pela Secretaria de Cultura e possui várias ferramentas dentro desse sistema que vão poder dar subsídios para que o Conselho, para que a Secretaria de Cultura possa realmente aplicar o recurso naquilo que é latente na sua comunidade. Por exemplo, aqui em Canela, a gente sabe que tem um pessoal muito forte de teatro aqui. Então, daqui a pouco vem um louco lá e vai dizer, no área de cultura lá, nós vamos investir em cultura afro-brasileira.
Tá bacana, mas quantos negros nós temos? Nós temos oriundos de quilombolas aqui, nós temos alguma comunidade que ainda preserva isso, já teve alguma coisa nesse sentido aqui na cidade, enquanto que na verdade a demanda social pede por um equipamento, um teatro que tenha condições de receber as inúmeras peças que estão sendo produzidas. Então esse sistema vai servir para dar subsídios, dados estatísticos, para ter um meio, para ter um catálogo, para que esse gestor público da cultura possa investir o recurso, acertar no alvo certo, naquilo que a comunidade está pedindo. Então tudo isso serve para formar esse levante cultural, onde dentro da prefeitura e de fora para dentro e de dentro para fora, a cultura chegue na casa das pessoas. Nós tivemos um projeto, por exemplo, em Gramado, muito simples, totalmente, praticamente sem recurso nenhum, que chama Livros Viajantes, o nome do projeto. A gente percebia que as comunidades rurais não iam, e muitas das pessoas, principalmente de mais idades, eram analfabetas. De que forma que a gente vai estimular a leitura nessas pessoas? E aí tinha uma pessoa lá do Centro de Cultura da Várzea Grande que tinha, ela muito católica, muito religiosa, e aquele, não sei se existe aqui em Canela isso, aquele negócio da santinha, que tem a santinha e tal, e aí o vizinho fica 2 dias e passa para outra, bate na porta, e até estimula uma interação entre a vizinhança, né? Que a gente percebe que as grandes cidades, cada vez menos as pessoas se comunicam. O vizinho de porta mora 10 anos na frente e não sabe o nome da pessoa. Então, essa impessoalidade que faz com que a violência se prolifere, que a impessoalidade se prolifere e que esse senso coletivo não pondere mais. Tomar uma linha e ser quadrado. O que a gente fez? Nós temos uma biblioteca na Várzea Grande. Vamos pegar essa capelinha e vamos colocar livros juntos para que as pessoas possam ter acesso, porque dificilmente essa pessoa vai andar 10 km de estrada de chão e lá na biblioteca pública fazer uma ficha, retirar um livro para ele voltar para casa para ele poder devolver. Ela não vai fazer isso. As pessoas, a gente está na era do imediatismo, do clique, né? Do touch. Tudo apertou, apareceu. É a velocidade da internet. Isso é uma outra questão que é a questão do tempo. O tempo é diferente hoje. Os minutos, hoje a gente conta segundos. Antigamente a gente contava dias. Amanhã a gente vai contar, enfim, frações de segundo. Porque o tempo é dinheiro, aquela coisa que nos ensinaram, nos doutrinaram, né? Que o tempo é dinheiro. Então essas pessoas recebiam a capelinha, recebiam o livro e começaram a ler. Então começamos a gerar uma demanda por leitores, que começaram a despertar para a literatura e aprender, enriquecer, compartilhar com seus vizinhos, fazer pequenos saraus, rodas de discussão dos livros que eles estavam lendo. Então, para vocês verem como nem tudo depende só do dinheiro. Tudo funciona na humanidade por estímulo. Tudo é estimulado. Se a gente despertar na pessoa e a pessoa despertar o interesse dela, ela vai buscar por conta própria. Tu não vai precisar mais levar até ela, porque ela vai começar a buscar isso. E acho que aqui em Canela chegou o momento de fazer isso. Mas para isso tem que ter organização, direção e principalmente esse controle dessa articulação de rede. Que é importante. Ninguém faz um verão sozinho. E essa articulação tem que ser... vocês vão enfrentar... artista é foda. É foda, eu trabalho há 15 anos com arte. Porque assim, tem uma questão que não está tão latente em outras profissões, que é a questão do ego. A questão do ego é muito delicada de lidar com o artista, porque o artista, como ele é criativo, como ele busca daqui a pouco as inspirações de coisas que não são visíveis para os olhos normais, enfim, daqui a pouco uma batida de carro já pegou uma sonoridade que tu vai aplicar, entendeu? São várias nuances que não são, vamos dizer, compilados. Não tem uma receita de bolo para a criação. Então cada um tem a sua maneira, e o artista por si só, e isso é da personalidade dele e do pessoal que trabalha com arte, esse ego. E a gente vai enfrentar, vocês vão enfrentar com Canela, com certeza, essa questão do ego. Por isso que é importante trazer todas essas redes, todos esses organismos culturais que estão atuando em Canela, para que juntos a gente busque entendimento, centralize o nosso discurso. Não adianta a Fundação estar dando um discurso lá na Prefeitura e você está dando outro aqui, e a Associação dos Artesãos reivindicando outra coisa lá.
vai chegar na mesa do prefeito, pô, os caras nem organizados, não sei que classe cultural é essa, é um berra daqui, um fala mal do outro lá, o outro boicota o outro aqui, um cara está me pedindo um espaço num evento e o outro está me pedindo a reforma do teatro e o outro quer um intercâmbio cultural, não sei, cara, é por isso que tem que haver jogar tudo para cima dessa mesa aqui, compilar as prioridades e juntos reivindicar no mesmo tom, no mesmo discurso, com a mesma oratória e que todos mostrando unidade, porque senão isso vai transparecer para o poder público, pô, como é que eu vou... Primeiro porque nós já temos um estigma negativo junto à comunidade, que isso aí se a gente for buscar no Brasil, vem desde a época da ditadura, que houve uma campanha de difamação dos artistas. Quem que vai ser artista? Tá, mas trabalha com o quê? Não, eu sou músico, tá, mas tu faz o que daqui? Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? A carteira de artista era a mesma carteira dada para as prostitutas, né? Então, assim, tu já percebe que houve uma campanha de difamação. Por quê? Porque os políticos compreenderam que a única voz dissonante deles é a arte. A arte tem o poder, tu não precisa ter uma multidão, tu não precisa ter mídia, tu bota um palco, um microfone na mão do artista, ele faz uma revolução. Se ele souber como colocar, se ele saber adaptar o discurso dele para aquele público, ele vai transformar. E isso é perigoso. Então, assim, nós já temos um estigma negativo, principalmente naquela parte mais conservadora da sociedade, que são geralmente as pessoas de mais idade, que não têm a cabeça muito aberta para a arte, que não compreendem que a cultura, nas suas mais variadas ramificações, são profissões, que as pessoas se dedicam, que as pessoas estudam, que as pessoas dedicam o seu tempo para aprender um dom de um instrumento, de recitar uma poesia, de dançar uma música típica, de fazer uma peça artesanal em madeira. Tudo isso desprende tempo, conhecimento, buscar sabedoria, conversar com as pessoas, trocar experiências, tudo isso é um processo de formação. E quantos processos de formação existem hoje no município? Aqui em Canela. Nós temos uma escola, nós temos ali a Oficina da Música, por exemplo, que está formando músicos. Mas esse músico vai escoar onde? Tá, nós vamos criar 500, nós vamos formar 50 guitarristas em 2013. Vamos tocar onde? Nós temos aqui o Caçula e o Positivo, e graças a Deus, Gramado não tem. Então, se a gente for, porque assim, nós não podemos trabalhar só a formação. Tem que trabalhar a formação, ou seja, isso aí acho que é a escola, e aí nós vamos entrar num outro assunto, que é a educação. A educação no Brasil não aceita a cultura, porque na verdade ela faz parte da cultura. O ministro da Educação disse isso há 6 meses atrás, por incrível que pareça, porque a educação é um feudo, que é uma pedagogia da repetição. Ela não ensina a pensar, ela ensina a memorizar. Eu anotei aqui isso. Ó, cultura, lixo, educação, lixo. Porque a cultura está do jeito que está defasada, entendeu? Tá um lixo, é diferente da época que eu estudei, agora para as crianças como estão estudando. E aí, essa parte que eu tenho de cultura dentro de mim, veio alguma coisa da escola, porque na escola tinha muita coisa que incentivava isso, e hoje em dia você já não tem mais. E aí nós vamos entrar em outro assunto. E aí nós temos 4 paredes, uma lusa verde, giros de cera, enquanto que essa gurizada nasce aqui, ó. Que quer multimídia, que quer interação, que quer rede, que quer falar com o cara lá do outro lado do mundo, com o amiguinho dele, e aí nós estamos lá na velha tabuada, decorando, adestrando, para não dizer outra palavra, essas crianças que na verdade vão ser nós também. Então, assim, a pedagogia convencional, que é a educação, ela restringe tanto o esporte como a cultura. Por isso que nós temos que forçar, desde já aqui em Canela, a inserção da cultura dentro das escolas. Porque o que a gente vai melhorar com isso? Cara, se nós deixar essa gurizada, principalmente adolescente, de vários aí nos lugares, que vai fumar crack, vai se drogar, nós vamos ter problema de alcoolismo, nós vamos ter criancinha grávida com 14 anos, nós vamos ter que estar disponibilizando dinheiro do nosso imposto, da nossa cidade, para tratamento de crack, onde 95% reincide. Nós vamos ter que estar buscando leite no hospital, nós vamos ter que estar fazendo aborto clandestino nas crianças, nós vamos ter que estar destruindo família. Quer dizer, nós vamos estar investindo, tratando câncer com aspirina, enquanto que a gente pode atuar na prevenção, que é o que? Ocupar essa gurizada de forma saudável, ocupando um espaço ocioso e usando o universo. A criança estuda de manhã, de tarde, ela vai ter capoeira, ela vai ter aula de violão, ela vai ter
ter grupo de teatro, ela vai saber, enfim, ela vai escolher. Nós fizemos um projeto muito interessante que a Educação nos cortou lá em Gramado, chamado Projeto Quartetos, que era justamente isso, usar essa estrutura física que já existe e contratar arte educadores para poder arregimentar essa gurizada ociosa que vai nos deixar com que o poder público invista dinheiro depois no futuro para tentar tapar o sol com a peneira, consertar essa falta de política com um negócio que vai ser ineficiente, que a guriazinha vai ter o filho e aí ela vai dar para o avô criar, que é o que acontece. O gurizão, o metido da malandra, ele vai entrar na pedra e aí ele vai vender tudo que tem dentro de casa e vai envolver todo o seu círculo social e familiar. Mas isso tem que ver também, que tem que cativar, né? Porque eu sou vice-presidente do Grêmio Estudantil Humanista. E a gente tenta, às vezes, a gente promove campeonatos, promove coisas dentro da escola e não tem procura do pessoal da escola. Muitas vezes tem campeonato de esporte, intersérie, não dá uma faixa time, o pessoal não está interessado. Daí entra de novo o negócio da cativação do público. Por isso que às vezes eu uso uma palavra, essa do adestramento, porque é uma palavra muito forte, as pessoas remetem a como é que tu ensina cachorro, né? Mas na verdade o que significa adestramento? É um ensino através da repetição. Tu não acha que tu vai lá na periferia, lá chamar um cara e oferecer caviar para ele vai comer e vai achar bom. Ele não vai achar bom, porque ele é acostumado a comer feijão. É um processo de acostumamento, vamos brasileirar. A pessoa vai aos poucos, é a mesma coisa que dá Machado de Assis aos 12 anos, quando uma criança lê, fala, Matias, tu nunca mais vai pegar um livro, não vai, porque aquilo ali não é para aquele perfil, aquela gurizada não está pronta para receber aquele produto cultural. Ela tem que ler Monteiro Lobato, ela tem que ter gibi da Mônica. Meu filho entupa ele de gibi. O conteúdo é fraco, mas eu estou estimulando ele o hábito da leitura. Quando ele tiver discernimento próprio, ele vai buscar Lusíadas, ele vai buscar Monteiro Lobato, ele vai buscar Machado de Assis. Então é esse o processo que está invertido. Talvez o que vocês estejam oferecendo está desintonizado com aquela demanda que é da juventude e da faixa etária de vocês. O que a gurizada quer? Que a gurizada quer festa. Garanto que se fizer um campeonatinho de skate vai bombar. Se tu botar 2 grafiteiros lá fazendo oficina, vai dar gente. Se tu botar uma sessão de cinema com cinema alternativo, com cinema de guerrilha, vai rolar gente. Então, assim, daqui a pouco é uma adaptação daquilo que tu está oferecendo para a expectativa daquele público que tu está direcionando o teu negócio. Então, às vezes, a gente coloca a culpa na falta de estímulo das pessoas, mas, na verdade, é a gente que não está oferecendo aquilo que as pessoas querem. Porque a gente tem que acostumar as pessoas. Não adianta tu ir levar Shakespeare lá aqui na Vila Bueira, por exemplo, lá no Cantão, e aquelas pessoas humildes não estão preparadas para assistir Shakespeare. Mas daqui a pouco, se a gente levar uma peça de comédia, que é isso que o cinema brasileiro fez. Por muito tempo o cinema brasileiro penou com aqueles filmes vanguarda, com Lauber Rocha, com cinema experimental, com não sei o que mais. Cara, não dava. Não tinha um gato pingado assistindo, nem as grandes redes de cinema aceitavam esse filme brasileiro, que era aquela chanchada, aquela citaria. O que eles começaram a fazer? Cara, vamos fazer cinema de entretenimento. O que mais vende na gringa lá? É o humor, é a comédia. Por que a gente não pode fazer comédia se a gente... as ferramentas de produção do cinema já são hoje democráticas, porque hoje no celular eu faço um filme, eu baixo o software lá na internet, eu edito e boto no YouTube e estou famoso. No Uruguai, ali que fez isso, um filme de monstro, Montevidéu, de 10 minutos, foi contratado lá pela DreamWorks para fazer o filme do Batman. Na internet, gastou quantos? 100 pesos para fazer o filme. Então, assim, hoje nós temos as ferramentas, mas não sabemos usar. É isso que eu quero dizer para vocês. Antigamente, para fazer cultura no Brasil, tu tinha o DOPS, tu tinha o DOI-CODE, tu tinha o Ministério da Justiça em cima de ti, tu tinha aquele conservadorismo, tu tinha os militares, tu tinha toda uma sociedade totalmente careta, que estava meio receosa daquele movimento hippie que rolou. As gurizada são todos uns vadios, não, na verdade eles estavam vendendo um amor, que foi estereotipizado como uma coisa de vagabundo. Então, assim, por quê? Porque ninguém chegou pro cara, quem sabe, tu olha do outro lado. O que esses caras, qual era a mensagem subliminar que eles estavam passando para nós? É isso que está rolando agora. É paz e amor, e as pessoas se amarem, se abraçarem, viverem em comunidade, compartilharem o alimento, trocarem experiências, vivências, amor, paixão, coisas boas.
Porque é isso que a gente vai levar no final das contas, é a amizade, é a nossa família, são os amigos que a gente faz, né? Daqui a pouco a gente fazia muito aqui na Neuza Maria Pacheco, ali no Canelinha, através da professora Cleidmar e o Guga também, a Negra também participou umas vezes, é um festival de vídeo dentro da escola. Então tu via assim, várias burguesias, cara, eu acho que dificilmente poucas escolas eu não circulei aqui fazendo mostra de vídeo aqui na região. E tu chegava lá naquela escola particular, cara, os caras gurizavam mal educados, nem aí pros filmes, tu falava, tu tinha 5, 6 jogando papel, cara, quando tu chegava lá na Maria Pacheco, eu chego a me arrepiar. Tu chega lá, os caras trabalham de manhã, trabalham de tarde, muitos deles com problema familiar, com falta de grana, com alcoolismo na família, uma série de dificuldades que tinham tudo para estar no merdão lá e cavocando mais o buraco, e tu via aquela pessoa brilhando no olho e maravilhada com aquilo tudo e querendo aquilo tudo, e tu mostrando que aquilo ali está do lado, que é fácil, a ferramenta está na mão, que tu só tem que se reunir num coletivo que tu vai conseguir viabilizar esse sonho. Então as pessoas precisam acreditar, a primeira coisa. E acho que aqui esse movimento, acho que o primeiro levante que ele tem que fazer é fazer as pessoas acreditarem. Porque vários outros já tentaram antes de vocês. A gente acompanha isso, várias pessoas já tentaram articular rede, tentaram movimentar a cultura, tentaram pressionar os políticos para criar uma secretaria, mas não deu certo. E aí a gente volta naquela questão do ego, porque várias lideranças culturais batiam de frente. Vamos deixar de lado as nossas questões de trabalho, vamos deixar de lado as nossas pequenininhas, nossos problemas internos, porque agora é o momento de ganhar a guerra. É que nem aquele jogador camisa 10 que é o craque do time, mas o zagueiro não vai pra cara, né? Ele dá o passe errado. Isso vai prejudicar o time. Então acho que chegou o momento de conversão, de convergir. Tá, aí entra, eu coloquei aqui, pessoas desacreditadas. Por quê? Porque assim, a gente começou com esse movimento e a gente começou a divulgar as reuniões, a gente começou a fazer, a gente foi atrás até a Negra, a gente ia atrás dos artesãos. A gente foi atrás do pessoal do teatro, a gente foi atrás do pessoal da gastronomia. Só que assim, ninguém compareceu às reuniões, só os músicos, entendeu? Os músicos sempre ali em cima. E alguns começaram a vir agora, entendeu? Nas últimas reuniões, assim, não vinham antes. É que assim, tem uma questão também assim, quando o time vai mal no campeonato, quando o time é inexpressivo, ou quase inexistente, ou que subiu da segunda para a primeira divisão, vou fazer uma analogia com o futebol, que é fácil de entender. Quantos gatos engatam lá na chuva, lá com o guarda-chuva, lá olhando o time dele? Meia dúzia. Agora contratou o craque da seleção, subiu para a primeira divisão, está metendo de goleada. Cara, isso vai cheio. Então, assim, nós temos que ter ciência também, que não é só a nossa boa vontade, o nosso poder de persuasão, o nosso poder de cooptação, que vai fazer com que essas pessoas façam uma adesão a esse movimento. Elas não vão vir agora, mas daqui a pouco, quando o movimento estiver articulado, quando ele estiver posicionado na sociedade, quando o poder público estiver, pelo menos, sentando junto para debater, para discutir, quando vocês forem ouvidos pela sociedade, quando vocês saírem no jornal, quando vocês estão saindo, quando vocês tiverem divulgação, quando as pessoas começarem a falar desse movimento, o político vai ficar ligado. Esse pessoal que está em casa lá esperando, daqui a pouco assim, não vou me meter agora, mas daqui a pouco, quando essas pessoas vão começar. Lá em Gramado, a gente começou com os artesãos. Nós chegávamos à reunião, nós botávamos 100 artesãos, gente de tudo que é lugar. Depois veio os músicos, depois veio os artistas plásticos, depois vieram outros segmentos. Mas a gente começou com o mais humilde, aquele que a gente via que tinha uma demanda muito maior e precisava imediatamente de um ciclo de poder público. Então isso é normal, isso é que nem uma campanha de revolução. Eu não vou mexer com esses caras, são muito mais poderosos que eu, como é que eu vou entrar numa guerra para perder? Então, assim, as pessoas estão, muita gente que eu sei está esperando para ver o que vai dar, que rumo vai tomar, se não vai haver um direcionamento político dos movimentos, vocês têm que estar atentos. Porque tem muito neguinho esperto aí, daqui a pouco deixa o movimento, daqui a pouco pega o microfone, toma conta, daí eu vou a vereadora aqui, vocês me elegem e tchau para vocês. Acontece muito disso. Então vocês têm que ter ciência de que tem aproveitador, tem gente que está esperando para ver como é que vai acontecer para poder vir e se agregar ao grupo. Tem gente que está botando água por uma questão, enfim, por inúmeras questões. Porque não fui eu que tive a ideia, porque não me chamaram na primeira vez, aquela coisa do ego.
Então tem uma série de fatores que não pode ser desestimulante para vocês conseguirem seguir nessa luta de forma organizada, de forma consciente, com esse discurso unificado e buscar todo mundo, gente. Vamos botar o gaúcho aqui, vamos botar o artesão, vamos botar o artista plástico. Vocês não podem criar esse estigma que é uma associação de músicos só. Porque senão, o pessoal do teatro, vamos montar nossa, entendeu? Daí começa a dispersar e isso aí fica fácil para neutralizar. Então nós temos que ter um exército só de vários batalhões. Se fosse só de música, eu não vinha. E assim, esses sentimentos a gente começa ouvindo agora, já desde o princípio, ou a gente espera haver mais interesse das pessoas para a gente. Esse processo é contínuo e permanente. Vocês têm que ir até a casa das pessoas. Às vezes a gente acha que pulverizando isso via internet a gente alcança. A gente não alcança, a gente está vendendo um release. Ombro a ombro. Coloca a linha. É ombro a ombro, as pessoas querem o afago, querem ser convidadas. É que nem a política. É que nem a política. Não adianta ter um outdoor lá grande, se eu apertar a tua mão, tu vai votar em mim. E nessa computação do movimento, tem que ter ciência disso. Às vezes as pessoas estão esperando serem convidadas, terem aquela pessoalidade no convite. Vocês têm que ir lá na Lisiberte, vocês têm que ir lá na Lise Urbani, vocês têm que ir lá na Mesa Martinotto. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vão aqui nos artesãos, vão lá no pessoal do CTG. É assim que se faz. Talvez vocês vão ter um não hoje, um não amanhã, daqui a pouco vem um que adere, esse um traz mais 5, e daqui a pouco essa rota vai formando, esse movimento vai tomando consistência. E aí vocês vão poder chegar lá no prefeito, agendar uma reunião, trazer os vereadores e agora, está aqui as nossas propostas para Canela. Nós queremos contribuir, nós queremos uma audiência pública para debater a questão da cultura aqui em Canela. Nós queremos sim um conselho que vai possibilitar que a gente participe das decisões e ajude a prefeitura a fazer as coisas acontecerem na área da cultura. E a gente vai aqui todos juntos, diferente partido, de posição ideológica, de área de atuação. Todo mundo aqui quer um benefício comunitário, porque isso vai ser sentido na comunidade, vocês podem apostar. Não é que às vezes o artista acha, muitos artistas vão entrar para um benefício próprio. Eu vou porque eu vou ter o meu CD, eu vou ganhar meu dinheiro e aí eu vou conseguir me sustentar. Não é isso. Isso não pode ser o objetivo. Isso vai ser uma consequência. Tem gente que a gente convidou muitas vezes e não foi nenhuma reunião. E aí quando a gente ligou e falou assim, olha, são 80 milhões do projeto da Copa, você não quer vir fazer nenhum projeto? Ah não, daqui 5 minutos eu tô aí. Na verdade não podemos culpar as pessoas porque as pessoas estão desacreditadas também nessa falácia toda da política, enfim, de vários fatores que fazem com que o Brasil esteja lá atrás quando podia estar lá em cima. Então, assim, é uma reação aceitável por todo esse histórico que a cultura tem. Então, assim, a gente tem como formas de cooptação, a gente tem formas de articulação e isso tudo vai na conversa, vai no convencimento. Vocês aqui têm vários formadores de opinião. Digo conhece vários, o Álvaro conhece vários, a Lencina conhece vários, o pessoal da Vânia, são de outros. Quer dizer, vocês estão todos juntos aqui, mas vocês não são da mesma galera. Vocês não são da mesma galera. Mas vocês mostraram aqui para muita gente que é possível convergir. E isso tudo que vai fazer a força, é isso que vai dar gasolina para que esse tanque da revolução consiga chegar onde ele quer. Que é justamente ter uma secretaria, ter a possibilidade das coisas acontecerem. Então, assim, gente, tudo é possível. Vocês têm que acreditar no sonho, vocês têm que lutar, vocês têm que organizar, vocês têm que ter estratégia, vocês têm que ter muito cuidado com a política. Na política, lá nos puxaram o tapete, mesmo nós estando bem articulados com o vereador, com a associação, com a entidade, com a comunidade, o nosso índice de aprovação era maior que a Secretaria de Turismo. Então, nós tínhamos tudo a nosso favor. Mas quando o poder identificou o vírus no sistema, e nós éramos os vírus, porque nós estávamos modificando a política de balcão, a gente estava tirando o assistencialismo politiqueiro e dando condições para que a pessoa busque por conta própria, com o auxílio do poder público, buscar seu fazer cultural, transformar essas realidades. Isso é perigoso. Então tudo isso é estratégia. De que forma que a gente vai verbalizar isso? De que forma que a gente vai organizar uma reunião com o prefeito? Vamos chamar os vereadores primeiro, vamos pedir uma audiência com o prefeito, vamos manifestar no jornal, mas vai soar ruim lá no Paço Municipal. Quem sabe a gente não inverte. Então isso tudo tem que ser muito bem pensado. Vocês conhecem a aldeia melhor do que eu.
Então acho que é bom ter essa sensibilidade na hora que a Carlinha está aí também, que já conhece um pouco esses nuances da política, que é importantíssimo, porque é lá, naquele sistema lá que a gente tem que entrar. E aquele sistema tem um ano. Sempre de 4 em 4 anos muda o padrão, mas é sempre com o mesmo pensamento. Então a forma como a gente vai se posicionar na sociedade, a articulação social que a gente vai fazer com escolas, com entidades, com associações, enfim, com todos esses equipamentos de organismos culturais, vai pesar muito na hora de a gente discutir e debater, de a gente reivindicar. Se eu for lá gato pingado, tu for lá gato pingado, tu for lá gato pingado, os caras vão te dar um papel ali, não tem dinheiro, eles caem ali nas costas e te dá para satisfeito. Eu vou te prometer fazer alguma coisa. Vou te dar assim, vou te dar um cartazinho pro teu filme, vou te dar lá um rolo de filme lá, né? Nem tem dá um rolo de filme lá, vou te dar uns vinil lá pra ti. Então, na verdade, a gente volta para tudo isso. Como é que a gente tem como modificar isso? A articulação política. Isso é fundamental. E essa articulação tem que ser muito cuidadosa para não melindrar aqueles que têm o poder da decisão. Por exemplo, vamos primeiro no pessoal da oposição. Não, tem que ser simultâneo, tem que pegar o pessoal da situação, o pessoal da oposição, chamar mesmo que em pontos separados, levar as lideranças do movimento para passar a mensagem que a maioria quer e o que se pretende para Canela, de que forma que se quer organizar a cultura aqui, persuadir como vencer eles, que é importante isso, e que ele também vai capitalizar, porque ele também vai pensar no que ele vai ganhar. Não acha que lindo, vai transformar. Quem dera que os políticos fossem assim. Quem dera que eles pensassem realmente no benefício que a cultura vai fazer para a sua comunidade, para a sua sociedade, para a sua cidade. Mas não é. Ele vai pensar na contrapartida eleitoral dele. O quanto eu vou capitalizar politicamente com a adesão, o apoio a esse movimento. Então vocês têm que ter muito cuidado da forma como vocês falam, a forma como vocês dão publicidade aos atos de vocês, a forma como vocês articulam com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, com esses organismos culturais. Vocês têm que sim, eu sei que tem muita gente que tem restrição para a Fundação, mas vocês têm que ter a Fundação aqui do lado. Ela vai botar água no assado de vocês ou vice-versa, e isso não vai ser bom para ninguém. Ela é uma peça fundamental nessa engrenagem cultural que está se pretendendo aqui para Canela, mas aquele discurso, vou repetir de novo, união faz a força. Se nós não mostrarmos para o poder público e para a sociedade que os artistas de Canela estão todos unidos sob a mesma causa, a mesma bandeira, ensaca a viola. Então é isso, gente. Eu acho que tem tudo, vocês têm tudo na mão. Vocês têm um potencial fantástico aqui em Canela. Vocês têm muito para desbravar ainda. O turismo, e aí acho que nós poderíamos fazer um outro encontro um dia. Canela errou numa estratégia lá atrás. Não sei se errou, mas economicamente isso é visível hoje, a distinção entre Canela e Gramado. Por isso que tem 8 mil canelenses trabalhando em Gramado hoje. Porque ele errou na estratégia, ele investiu na indústria madeireira enquanto o Gramado... Por quê? Porque teve visão. Se Canela tiver visão de perceber que o turista que vem para cá quer ver a cultura identitária, que quer ver a cultura étnica, que quer ver realmente os ícones da cidade, que quer comer opinião, que quer dançar uma chula, que quer tomar um chimarrão, que quer conhecer aqui a Estação Ferry, que quer assistir uma peça de teatro, que quer ir numa vernissage, que quer ir ver as bandas locais se apresentando, quando esse despertar ocorrer aqui em Canela, vai girar muito dinheiro. E na verdade, infelizmente ainda, a gente depende do capital. E a gente não pode sonhar dissociado disso tudo. A gente tem que usar o dinheiro para alcançar o bem. E não simplesmente absorver o dinheiro e tomar o nosso rumo. Porque daí a gente vai individualizar de novo. A gente vai dispersar e as pessoas vão acabar com tudo aquilo que foi construído. Que é aquilo que tentaram, de certa forma, fazer em Gramado, depois da nossa gestão. Mas nós alinhavamos tão bem as associações, doutrinamos tão bem as diretorias sobre os direitos e deveres que eles têm, e isso fez com que havia uma opinião pública muito forte em relação à cultura, que fez com que alguns políticos recuassem de algumas estratégias de desarticular todo esse movimento. Então, gente, queria agradecer o convite do Max, de todos vocês da associação, vida longa aqui, a Associação Canela Criativa,
Espero, contem comigo, com o pessoal de Gramado, os ativistas, porque a nossa luta só muda de terreno. A nossa luta é igual aqui em Porto Alegre, em Nova Petrópolis, em Tocantins, que eu estou fazendo projetos lá, é a mesma batalha em qualquer parte do território brasileiro. Eu vejo ativistas, eu vejo sonhadores, eu vejo talentos, eu vejo pessoas querendo mudar o mundo, eu vejo pessoas querendo transformar as coisas ruins que acontecem ao seu redor, que veem todas essas coisas erradas que acontecem no mundo e que falta também a desalienação da população, e isso é a arte que tem que fazer. A gente percebe que Canela tem um potencial fantástico, que tem os equipamentos, que tem o turismo, ou seja, já tem o público que vai poder absorver essa demanda de produção cultural. E vocês têm vários exemplos e várias condições de fazer com que realmente as coisas aconteçam, saiam do papel e que vocês tenham vez, voz e direitos, que vocês têm esses direitos, mas acho que está havendo um esclarecimento sobre esses direitos, e que vocês irradiem, compartilhem, agreguem cada vez mais pessoas para aderir a esse movimento que com certeza vai chegar onde quer, mas que precisa garra, precisa determinação. Tu vai ouvir muitos nãos, a menina ali do Marisa também vai fazer 500 negócios, não vai dar, ninguém insiste. É por insistência, é com luta, é com determinação, é com união que as coisas vão acontecer. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês aí. A gente fala demais, a gente já vê borracha ainda, mas enfim, quando vocês precisarem de nós, com certeza estaremos a posto, porque essa é uma luta de vida, não é só um trabalho, não é só lazer, não é só porque a gente gosta, mas é principalmente por acreditar firme que isso, se nós vamos mudar o mundo, gente, escrevam o que eu estou dizendo, pode ser de 50 anos, mas vai ser através da cultura, a forma como as pessoas pensam nas coisas que lhes cercam. E isso, a única forma de modificar é através da arte, através da cultura e através da sabedoria e do conhecimento. Obrigado, e a gente está à disposição. Até o final agora, para ter umas partes assim. Quem é que se lembra daqui dos músicos de uma banda chamada Grafoeste Harmônica? Eu. Grafoeste Harmônica nada. Sertanejo hardcore. Radineja Sertacore. Olha, eu tô bem, né? Da idade pegando. O que eles faziam, lembram? Pegavam música sertaneja para transformar para hardcore e até os próprios autores das músicas, as duplas sertanejas, adoravam. Zé de Camargo, aquele outro do Diga, se te deixei faltar amor, né? Me lembro agora. Zé de Camargo. É esse aí mesmo, Zé de Camargo. Bom, não é a mesma coisa que faz o Sambor? Mesma coisa, mesma forma. Por que eles não deram certo? Mídia. A Radineja? A Radineja. É que eu vi que eles pegaram, eles estavam registrando uma música que era... Eles cantavam e tipo lançando. Não, eles estavam pagando direito autoral para uma música errada, sendo que era de outro autor. Aí eles levaram um editaço. Nogueira também levou, né? Como é Emerson Nogueira? Também levou um processinho. Tudo releituras, não é nada criado. Tudo releitura, mas é aquela coisa, a gente tem que saber usar a mídia, né? Tem que saber usar. Eles chegaram até onde foram. Também nós temos que saber usar a mídia aqui na associação. A gente não está aqui só, como bem frisou o Daniel, como a gente já tinha frisado antes, não é só para a gente conseguir dinheiro para as coisas, vou gravar no CD, vou fazer. Mas aí é comercial também, o que é mais popular culturalmente hoje? É o rock ou é o sertanejo? Sim, mas a mídia hoje vive de quê? Ondas, né? Que hoje fazer funk de rock, pode ser. Exatamente. Mas isso vem da cultura que é... Mas é aquela coisa, a gente tem que saber usar, ver a cena, ver o cenário cultural e saber apostar naquilo. A gente não pode ficar parado simplesmente, que a gente quer tocar, a gente quer participar dos eventos, a gente... Poxa, a Vânia tem um monte de música legal. Eu tenho um monte de música legal. Eu adoro minhas músicas. Você não gosta das músicas antes? Pô, eu acho minhas músicas o máximo, cara. Dr. Rei tem um monte de música legal. Conhece alguma música do Dr. Rei? Pois é, conhece alguma minha? Então, mas só nós, né? Temos que sair daqui, derrubar as paredes e ganhar
a gente ser ícone na própria cidade, né? Na própria aldeia, né? As pessoas querem ver qual é que é a cultura deles. Por isso que a gente montou a associação. Mas é o que a Dr. Rick faz. Não, e esses caras a gente tá seguindo eles. E com a vantagem de o público vir até Mas você. agora tu pergunta Sim. pro Rodrigão quanto tempo eles estão insistentes. Eu conheço já há algum tempo. Desde o Não é tempo que ele não tinha Faz nada. um ano, por O exemplo. Daniel é um cara que pôde presenciar na época, no começo dos anos 90, que eu trabalhava com música. Eu trabalhava muito com bandas de som próprio, quase ninguém fazia isso. Eu era um dos poucos que fazia isso. É verdade. Então, e hoje quem faz isso? Ninguém mais faz. Por isso que a gente nem pede mais organizador, porque eu acho que É que o sistema todo, eu vejo que está trocado. Eles preferem, tipo assim, botar na mídia aquilo que é fácil de vender. Exatamente. É fácil de vender. É mais pra pegar a quem cabeça, não né, tem- meu? É não tudo tem bordão, conhecimento, tudo né? bordão. Não tem cultura musical, tu vende qualquer coisa pra ela. Exatamente. Agora quem tem, tipo, pra mim, não se vende qualquer coisa pra ti, pra ele. Porque tu já tem uma opinião formada. mas nós temos um embasamento cultural bastante grande. Sim, porque tu tá envolvido com a Tu música, tá mas a envolvido grande com a maioria não tá envolvida. Mas a grande maioria não. O público meu pai costumava dizer, né? O público é virgem. Então a gente tem que ser delicado com E eles. mesma coisa com as outras artes, né? Como é que tu vai vender um quadro, falar de um artista plástico famoso, se o cara não conhece nada? Pra ele tudo é igual. Sim. Ele vai achar uma coisa, uma pintura abstrata pra ele, aquilo ali é um monte de borrão. Como é que tu vai mostrar aquilo? Eu nunca mais me esqueço de um cara que ele fazia esculturas de cavalo assim, perfeitas, assim. E aí o Jô Soares, foi dar uma entrevista no Jô Soares, né? E o Jô Soares disse, mas como é que você faz essas esculturas? Não sei, eu olho pra pedra e eu tiro tudo que não é cavalo. Né? E a gente quer popularizar a cultura? Não, a gente quer disseminar. Né? Que nem tu estava falando do vírus, né? É disseminar como um vírus mesmo. Porque há 25 anos atrás, não mais, 30 anos atrás, o meu velho dizia, a única forma de modificar esse país é através da cultura, porque aí tu não precisa mais levar o prato de comida, dar o cobertor, amarrar o sapato. Tu não dá o peixe, tu ensina a Tu pescar. não dá o peixe, ensina a pescar. E hoje a política que a gente vê, essa política que a gente vê hoje nacional, é assistencialista, é paternalista. Não, eu vou te levar para uma clínica, eu vou te pagar o tratamento para tu sair do crack. E nós que lutamos tanto para conquistar um monte de coisa, principalmente nós músicos, né, que a gente tem que bater na porta dos bares lá e dizer assim, não, mas a minha banda é boa, a gente toca direitinho e tal. Mas eu vou dar uma força para vocês, eu vou divulgar o trabalho de vocês tocam aí para ter comida. Tem nego que faz isso ainda. Se vale a pena. É. Às vezes é isso, né? Às vezes nem isso. Não, é que nem tem no Face, né? Não, tudo bem, eu tô precisando também de um cozinheiro que queira divulgar seu trabalho lá em casa. Né? O cozinha, tá tranquilo, não tem problema não. Um arquiteto. Um arquiteto que queira divulgar seu trabalho e construir na minha casa, não tem problema nenhum. É ótimo, Né? Então é aquela coisa, a gente tem que se valorizar. Não é chegar lá agora e dizer assim, não, eu baixei 5 mil reais, entendeu? E eu só das 10 às 10h15 o show. Não, é chegar e dizer, o show é esse, o estilo é esse, eu faço essa arte. Não é moer, né? Hoje em dia a gente tem de tudo aí, o negócio agora não é mais aquelas posições fixas, né? Moe, rala, pica e faz batata palito. Né? Todo mundo jogando nas 11, porque senão acaba no banco de reservas. Então, o que a gente quer? Participação. Alinhavando tudo isso, a gente quer participação. Que venham nas reuniões, que se associem, ou não se associem, eu não quero me associar, mas eu quero vir nas reuniões. Eu quero vir nas reuniões. Não é ninguém obrigado. Está na Constituição Brasileira, no artigo 5º, é livre a associação. Ou seja, ninguém é obrigado a se associar a lugar nenhum. Mas as nossas reuniões são abertas, não é só sócio, não é clube do bolinho. Né, cara? Sim. Pode O vir. número de pessoas aqui é razoável. Razoável. Já teve bem mais. Já teve bem mais. Não sei porquê, às vezes também tem outros compromissos. Também Sim, tem, né? sim. Mas se eu tu tô pensando que se quer... enganou. Segunda-feira passada a gente veio achando que ia ter mesmo. Ah, é? Ó, o pessoal gostou então. eu acho que no geral, a gente Eu, tá fazendo mais organização da nossa parte. A gente meio que relaxou depois assim que a associação teve o estatuto. Agora, segunda-feira que vem, eu acho que a gente pode continuar marcando a reunião, deixar uma coisa mais fixa. A gente precisa definir, essa semana, como eu disse, a gente vai definir o valor de mensalidade, porque, gente, é um país capitalista, tá? É um país capitalista.
E a gente também quer discutir já prioridades, né? Eu tenho algumas ideias, o Daniel, coitado, não aguenta mais. Tanta ideia. Ele quase me mandou pro inferno outro dia, porque eu fico dizendo pra ele, eu tive ideia de fazer tal coisa. Tá? Pra vocês terem um exemplo, assim, tem o Parque do Pinheiro Grosso, que eu sou caixa lá, né? Fico lá na frente esperando aquela multidão lá passar e tal. Muito bem frequentado. Hoje, por exemplo, deu 9 pessoas, estamos muito bom. Eu queria dar um presente, eu queria que a nossa associação, que os músicos, o pessoal do teatro, que os artistas dessem um presente para a Janela de Natal, fora do circuito. Então, por que a gente Isso é não... marketing. Por que a gente não grava um videoclipe, não faz um coral, todas as bandas, para cantar uma música de Natal? Por que não We Are The World, por exemplo? É uma música, principalmente pelo fim prático, porque a música tem direitos autorais abertos para quem quiser tocar, então não precisamos pagar nada. Né? Não vamos fazer que nem o Nogueira, né? Foi cantar Pink Floyd, tomou no processo mesmo. Né? Então, isso são coisas que a gente tem que discutir junto. A gente só pode discutir junto. E a ideia também de colocar, já que temos bastante compositores aqui, fazer uma música própria. Claro, pode ser, olha. Tá vendo como a gente se reúne e sai coisa que presta? É isso. Eu acho que é mais um modo de nós mostrar o interesse. O interesse e fazer uma música nossa. A União também vai mostrar. Menino da cultura, né? Exatamente. Achei que, e no dia da votação desse projeto de lei, no dia da votação para pressionar para a Secretaria de Cultura. Para com esses braços. Isso já. Marcos Costa preocupado com os rumos da cultura. Marcos Costa falando sobre os financiamentos. Eu me presto. Mas é a melhor coisa, eu aprendi isso com o Dado Schneider. É a melhor coisa que tem. Ele dá a palestra e diz assim, não, só um pouquinho eu tenho que tirar as 3 fotos aqui que eu prometi. Então o Dado Schneider é preocupado com os rumos, não sei o quê. Então, assim, ó, essas coisas a gente, no dia de pressionar, a gente tem que ir pressionar. Porque não vamos esquecer que quem botou os 9 lá fomos nós. 3 de outubro último vocês foram votar. E do que vocês votaram, os 9 primeiros ficaram lá, quer dizer. Não? Ficaram lá, alguns, né? E mutatis mutandi, quem que manda? Somos nós. Deveria ser assim, o princípio da democracia é esse. Em Atenas os caras queimavam os caras vivos, se não fizesse com o povo querer. Mas não vamos, embora a ideia seja boa, não vamos, né, generalizar ao pé da letra. Mas a gente pode tranquilamente chegar lá e dizer, a gente quer isso. Ah, pois é, vamos ver, beleza. Vamos ver então. O movimento vai, porque a PL voltou da Câmara de Vereadores para a Prefeitura. E o movimento vai até a Prefeitura para saber por quê. Exatamente. E a associação. Vocês já tomaram ciência desse projeto de lei? Sim. Vocês já compartilharam aqui nos associados? Sim. É, com a maioria, só que a gente leigos, né? A gente achou um monte de falso, coisas falhas. Não quero falar determinadas, coisas sem conceitos, né? Pontuou erro de pontuação. Então Não se sabe ainda se é. Tem que cuidar muito disso aí. Ou é um enrolation. Aconteceu lá. Tá com cara de enrolation isso. Eu acho que em função do movimento ter sido instituído, né? Prontamente o jurídico da Câmara de Vereadores mandou de volta para o jurídico do Executivo. Por quê? Porque ia ser votado, eles iam ler, porque o movimento ia pedir para ler, já estava predestinado, né? E rapidamente os vereadores chegaram. Eles nem tocaram os olhos na lei. Voltou. Por quê? Porque eles aí mais do que nunca eles enxergaram, que estava faltando frases. Uma das coisas que a gente aprende, né? Aí o movimento, por que o movimento veio? Para isso. Quer dizer que a gente nem deu oi, eles já não estão ligados que tem coisa no ar, né? As
As pessoas estão enxergando, estão vendo. E aí agora a gente vai ter que ir lá no executivo e pedir, escuta, vamos escrever o quê? Para quem e quando vamos escrever? Queremos uma cópia do Porque nessas idas e vindas, projeto. tá? Tem vários truques regimentais que dá para fazer para postergar isso por um ano. Por muito mais tempo. Tá? Eu é que sei. Tá? Agora assim, tem que fazer que nem nós fizemos no Gramado. A prefeitura meteu para aprovação lá na Câmara, fomos no vereador, o vereador pediu vista. Quando ele pediu vista, nós tomamos posse do documento, jogamos na internet e a classe começou a opinar. O que aconteceu? O líder do governo retirou o projeto para que a classe possa propor emendas, dar opiniões, corrigir algumas coisas e quando tiver feita essa conferência com o pessoal da cultura, Sai um documento de consenso. sai um documento de Que é consenso. uma audiência pública. E quem é que vai ver isso aí também vai capitalizar pela classe dizendo assim, ó, pô, querendo ou não, a gente está ditando o ritmo desse jogo, a gente é o juiz desse jogo. Né? As coisas Nada não mais funcionam. justo, né? Nada mais justo. Então tem que estar atento para isso. Então, para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, esse momento maravilhoso. Tá? A gente parou de beber, pelo menos isso. E uma salva de palmas para segunda-feira que vem tem, de novo, reunião. 7 horas, né? 7 horas. 6h30. 7 horas, 7h30 fica tarde, né? E 6h30 no direito. E 6h30 não tem ninguém, 7 em ponto, 7 é bom, tá? Então, a salva de palmas para nós para merecer. Então tá, então deu, obrigado, gente.